Salve, salve, caverna! Como vocês estão, bonzinho? Hoje estamos aqui com a nossa lhama Pedrinho. Boa noite, Pedrinho. Quer dizer, olá, Pedrinho, né? Que eu não É, sei quando o pessoal vai estar assistindo isso, na verdade, né? é até engraçado, né? Você dar boa noite, já que a saudação que eu ganhei, até que a figurinha é bom dia, boa tarde, boa noite, Ex- caverna. Não exa- importa o horário que vocês estejam vendo, sejam bem-vindos. exatamente. E estamos aqui, antes de mais nada, vamos só para vocês que seguem a nossa caverna, que querem ajudar nossos parceiros aí, tanto na TCG Inbox, quando vocês forem comprar lá, usar o cupom LHAMA5 e quando for na Dos Reis, usar o cupom LHAMA10 para ter 10% de desconto na Dos Reis e 5% de desconto na TCG Inbox. E para sem mais delongas, vamos falar um pouquinho desse novo quadro que estamos trazendo para a Caverna das Lhamas, que é o Desmembrando o Deck. Esse Desmembrando o Deck é um quadro onde nós pegamos um dos decks que a gente gosta e a gente fala um pouquinho sobre ele, explica mais ou menos o plano de jogo, mostra como que funciona o deck e mostra as principais características para ganhar com esse deck. E hoje, como vocês estão vendo, estou na companhia da Lema Pedrinho. O Jean não pôde fazer esse programa com a gente hoje, então veio eu e o Pedrinho para poder fazer esse programa para vocês. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Bem, caverna, como vocês estão vendo aí, hoje a gente trouxe um deck do Pedrinho para vocês. Pedrinho, fala você do deck aí já. Começa já falando dele. Maravilha, eu gostei muito de uma coisa que eu já falou no primeiro vídeo, que o nome dos decks carrega muito dele. E assim, desde que eu tive um Krenko, que era basicamente um bolinho de goblins e ganhar de Goblin Bola de Neve, eu fiquei pensando no nome da Ashley. E a Ashley é a mesma pegada, só que numa pegada elemental. Então ela se Uhum. chama Ashley das Massas, porque é isso aí, é um monte de elemental e bora pra cima. Vamos lá então. Fala um pouquinho primeiro da comandante aí, pro pessoal que ainda não conhece, que eu duvido que essa comandante já tá super popular no meio da galera aí, Já. mas vamos falando O dela. pré, o pré-com dela, na verdade, já é o terror das mesas. Quando você puxa ela assim, a pessoa já fala, ah, lá vem a Ashe. Ela é o Uhum. seguinte, ela é a principal comandante do deck dela, pré-com. Ela é uma criatura 3 manas, uma mana vermelha e 2 incolores, que diz que você pode castar elementais na sua mão pelo custo de Evoke, por 4 manas. E a segunda parte do texto diz, sempre que você sacrifica um elemental, você cria um token dele. Na sua próxima step, você paga 5 manas ou sacrifica esse token. Isso. Então, ela é uma Five Colors, porém na identidade. Perdão, ela é uma identidade Five Colors, porém a cor dela é vermelha. Inicialmente, que já ajuda muito para castar ela, o custo baixo dela. Sim, meu, e quanto mais cedo ela entrar, mais chato o deck fica, Com certeza, eu já dei spoiler. né? E aí, como ele é um pré-com upgrade e não Hum. otimizado totalmente, parte das cartas que vocês vão ver são parte do pré-com. Vou passar por cima elas, o porquê que eu mantive no deck, talvez. Mas, principalmente, eu vou mostrar duas aquisições importantes para o deck, que são dois elementais. De resto, eu não adicionei muitos elementais novos e usei 100% dos elementais que vem no deck. De não elemental, vocês vão ver o que mantive no deck. Para lá? Vai lá, mostra aí. Eu separei mais ou menos dentro da estratégia, até justificando o motivo de manter alguns slots. Cartas que normalmente eles pediriam para cortar, para dar um upgrade, dar uma otimização legal no deck. Então, mantive os, os 8 fontes de draw do próprio deck, certo? Hum. Que basicamente já faz toda a base que eu preciso de ramp, certo? Para encher a mão, continuar jogando. Mas o brinco do deck é o Rising Reef. O Rising Reef, se você joga antes da comandante, ele basicamente ele vai te rampar e, na pior das hipóteses, se não te rampar, vai colocar mais uma carta na sua mão, toda entrada de um elemental novo. Esse Rising Rift é praticamente o MVP do deck. É o MVP do deck, é o brinco do deck. Garruk pro Rising é óbvio o motivo, né? Além da fonte do draw, numa situação que você não ganha, finaliza de combo.
porque tem combo, até mesmo no pré-com, por mais que seja difícil de fazer, tem combo no deck, então é importante, né? Opção de vitória alternativa. Então, se eu precisar passar por cima dos bichos dos oponentes, preciso ter uma opção de atropelar. Continuando aqui para baixo, como ela é uma base do pré-com, não tem muito exatamente o que mostrar, mas eu mantive 8 cartas do pré-com que dizem draw, então é uma fonte importante para continuar jogando, porque você não repõe a mão com a comandante. Esse deck, ele mesmo a base dele, pré-com, eu achei ele uma base, tirando a base de mana, porque a base de mana dele, como todo deck pré-com Five Colors, não é boa. Essa é a verdade. Maravilha. Mas, cara, Não. o resto do deck, ele é bem consistente, cara. Eu gostei bastante dele. Com certeza, principalmente a base de controle, ou que pelo menos eu considero a grande fonte de controle do deck. Ele só conta com 3 instantes que são removal, então eu mantive as 3 por causa da Keyword. Elas são exila. Diferente do Destroy, o exila para mim é sensacional, poder tirar uma criatura tipo, da frente e acabou o problema. Sim. Exilou, o oponente não conseguiu sacrificar, tirar do campo, um abraço. Então, eu mantive as 3 remoções, então tenho 3 spots. O deck ele é proativo, então ele não busca um controle, mas ele tem peças de controle. Os próprios elementais que vem no deck são base de controle. Se você quiser falar um pouquinho sobre eles também, Pedrinho, fica à vontade. Com certeza. Na verdade, até eu estava pensando agora, parte importante de comentar. Alguns deles estão na lista de corte quando sugerem upgrade. Por exemplo, Bane of Progress ele pode ser um tiro no pé para você, mas situacionalmente ele já me tirou de muito jogo que eu tava para perder, Sim, não. porque a minha base é pouco artefato, pouco encantamento. Os que tem gera valor, mas numa situação difícil eu tenho redundância e consigo recuperar. Depois eu vou mostrar para vocês com mais detalhes a importância deles. Você tem que pesar. Na hora, o Burn of Progress é aquela carta que você tem que pesar, meu. Ele vai prejudicar mais quem? Exato. E aí, situacionalmente, se ele vem no Evoke só porque você tá precisando limpar o campo, ele é sensacional. Mas se ele vier no braço, você pagar 6 manas e ele ficar, você vai ganhar Nossa. um bicho muito grande para bater, vai gerar uma ameaça, e isso é muito importante. Por quê? Se você gerar ameaça no começo do jogo, até a metade do jogo, que é quando realmente a Ashen começa a jogar lá no mid-range, ela é um deck mid-range, desculpa, então, lá no mid-game que ela começa realmente a agressivamente chegar numa vitória, você precisa ter algumas coisas que chamem a atenção, um pouquinho de controle, mas não é a ideia do deck ser todo controle. Então, eu mantive os bichos que são em game do deck para controlar. Então, mantive Destrói Artefato, Encantamento, Destrói Artefato, 4 de dano dividido a sua escolha. Então, você podendo limpar bichos pequenos, são peças importantes para os oponentes. Na verdade, esse bicho é 8 de dano, né, Pedrinho? Depende, se for no seu turno. Então, se for no seu turno, são 8 de dano. Como eu estou jogando B3, o deck ele é uma versão B3, por mais que lenta, não baseada no que veio competitivo dela, que é tentar fazer ela mais rápido e explodir, né? Não uso Dark Ritual, por exemplo, no deck, então não é um objetivo tão rápido. Mas aproveitar o máximo da base do deck e os elementais, que é dentro da minha estratégia, dentro do meu plano de jogo. Mas sim, no meu turno são 8 de dano. Shriek Mal, ele é esquisito porque ele não para muita coisa, ele só destrói criatura não preta, não artefato. Situacionalmente é difícil, mas o Lamentation ele cumpre completamente esse papel. E outro detalhe, o Lamentation ele tem core, então eu quis manter essas criaturas que são da lista de corte dentro do deck, porque no fim do jogo tudo é recurso. Então, ele já destruiu criatura, ele já fez o que tinha que fazer, eu preciso de volume para bater ou sacrificar. Ele tem encore. E aí a gente já vai ver como cheatar esse encore aí para facilitar e ficar mais baratinho. O Impulsivity eu gosto muito dele porque, por exemplo, ontem eu fiz um ato blasfemo no cast, eu castei um ato blasfemo,
Na volta eu fiz um ato placebo no Impulsivity de novo, só para limpar a mesa, porque todo mundo cresceu mais rápido que eu. Então, como é um deck que eu vou jogar mais devagar, vou rampar, tentar fazer os bichos cadenciamente, sem explodir de uma vez só, deixando para explodir só na hora da vitória, esses bichos, eles todos fazem parte do plano de jogo e dentro da estratégia dele, sendo todos eles elementais. Uhum. E o meu favorito, Titã da Indústria. Nossa, bicho Meu, forte pensa no demais, velho. bicho absurdo de grosso. Ele tem alcance atropelar. E aí, quando no ETB dele, você escolhe 2. Distrai artefato e encantamento. O jogador alvo ganha 5 de vida. Faz um rinoceronte 4/4 ou coloca um shield counter numa criatura. Ele faz tudo. É simplesmente sensacional. E pensando que no seu turno, com a Ashley, você vai fazer ele, e logo na sequência vai ter um token dele, você tem 4 opções para fazer. Muito viável, versátil, não tiro do deck jamais. Eu acho que das opções dele, a piorzinha é o Shield Counter, né? Então, com certeza. É a E pior. numa situação de Yarok na mesa, você distribui shield counter, você faz festa de shield counter. E aí É, você dá global na sequência aqui. Mano, é é sensacional. escroto, é escroto. É absurdo, a mesa vai à loucura, pânico total. E aí eu mantive alguns elementais que vêm no pré-com que eu amo, sou apaixonado, são pets, eu não tiraria por nada. Inclusive é o nome do meu próximo item. Normalmente o próprio GL sugeriria fazer dentro daquela ideia da build do cubo, né? Uhum. Só que aí eu fiquei pensando, meu, como é que eu vou dar nome para uma coisa que é tipo, tudo é redundância de tudo? E aí as staples eu decidi chamar de sem Ashley, sem problema. É, Por quê? Aqui estão, tipo, os elementais assim que são o suco do deck na ausência dela. Animar. escroto. Aí, ó, Escroto. a reação do Otávio. Otávio é meu amigo. Olha Escroto. só como ele fala da minha carta. Vejam só. Ok, animar é muito forte. É muito forte. Não pode ficar no campo. É peça de combo, eu vou comentar como ela é basicamente toda a redundância de combo que eu preciso estar nela como chave. Na ausência da Ashley, ela é sensacional. Ela substitui a Ashley para mim, entendeu? Dá para ganhar sem a Ashley com ela, numa situação bem difícil, mas dá. E já vou Uhum. explicar Sim. como. Molten Echoes também é uma adição da minha parte. Eu decidi não usar o panarmônico. Eu decidi usar o Molten Echoes. Por quê? Ele não só vai duplicar os meus triggers, ele vai me criar um token que é uma cópia com haste daquela criatura. Token e haste são duas palavras-chave no meu deck que são... Na ausência do combo, de finalizar com o combo, ter haste e token para bater, corpo para bater toda vez que descer um elemental, e pensando que se tiver com a Ashley no campo, são 2 tokens sendo criados, então é sensacional. É aquele beatdown assim que você fala assim, tô batendo 20-20 aí em você. Exatamente. Entendeu? Que nem aconteceu ontem, né? Mas eu vou deixar no off, depois já... É, Depois a gente ó, comenta. pra quem está vendo na semana de lançamento desse vídeo, nós estamos gravando um dia depois da nossa live de terça-feira, que ocorreu no dia 10/3. E nós jogamos Foi pré. pré-com, e o Pedrinho jogou com o pré-com da Ashley. Ele fez maldades. Vai lá conferir, vocês vão ver como o Precon é filé, mano. Qualquer upgrade que você dá nela, se você falar, mais um pouquinho ali, você já tá fugindo, talvez, de um B3. É por isso que eu segurei a mão, eu seguro muito a mão, eu penso nos oponentes, mas às vezes eu tenho umas maldades. Com exceção dessas duas cartas que são adição, o restante já vem no deck, e são meus pets. Não tiro por nada. Yarok é Double Trigger, Putz. o Ominaf Temur, ele é chave de win-con, porque quando você tem a Ashley, o Muramasa e a Animar, por exemplo, você faz infinitos Ominaf, e aí você vai causar dano nos oponentes, nas criaturas, onde você quiser, infinito, e não precisa ter, tipo, 10, 20, 30 elementais. Se você tiver esse setup, engano de 3 em 3, você mata os oponentes. Mas calma lá que a gente vai chegar nessa parte mais interessante. O Mass of Mysteries, ele sem a Ashley, com uma board, você fazendo os bichos no cache normal,
ele é uma continuidade da estratégia linear de atacar volume e bloqueadores principalmente, porque você vai ficar aberto. É um deck de sacrifício, você fica muito aberto se tudo você evocar. Então, alguns monstros evoke, alguns monstros fazem no hardcast, e o que você mantém do hardcast ele é sensacional para substituir a Ashley para continuar a progressão. O Ominaf é tipo meu pinger. Eu não coloquei pingers no deck, eu adoro colocar efeitos de púrpura, mas eu não coloquei nesse deck, porque eu quero ganhar com elementais. Então, qualquer global que eu tomar numa board cheia, para mim é sensacional. Nossa, Se eu encher a board e não conseguir conectar dano em ninguém, sem combar, eu posso levar a mesa no mid-game. Aí você fala assim, o que é o mid-game da Ashley? Em qualquer situação que eu chegue numa curva 7 ou 8, eu tenho a possibilidade muito grande de vitória. Sem setup, porque o Maelstrom, se ele vier na mão, eu tô com a Ashley, eu tô sem board. O Maelstrom, ele vai me dar uma board absurda. Ele vai. é o gerador de pânico do deck. Rising Reef MVP? É. Mas o Maelstrom é o É a monstro. cereja. Ele é o motivo dos jogadores chamarem os pais à noite para perguntarem: mamãe, tem um Maelstrom no meu armário? Não, filho, o Maelstrom não pode te machucar. Pode. Desculpa, galera, tem caso que fez. Sim, o Maelstrom pode te machucar. Não só pode, como vai, né? Ele vai. Continuando, dentro dos patches, esses elementais, com exceção do Vingador de Zendikar, se não me engano, e o Jubilation, todos eles são da lista de corte, porque eles não fazem nada absurdo. Mas o Shimmer Creep, o Bellowing, o Vernal e o Avenger, eles são parte da continuidade de ETB e volume. O Shimmer Creep, não, perdão. O Shimmer Creep ele é parte da estratégia do combo. Quando eu mostrar o combo em suma funcionando, vocês vão entender que dá para ganhar de ETB, de sacrifício ou de combate, dependendo da mão que vem. É quase o surra de bunda do Otávio, só que com um pouquinho mais de problema rápido, porque é mais rápido os problemas. Ele vai escalonando muito É que rápido. o seu é mais previsível. Perfeito. Ele é mais previsível porque tudo faz parte do plano de jogo. Então, qualquer coisa que eu tenha na board será usado por algum recurso. Uhum. Sacrifício, gerar mana, combate. E os três que fazem token são essa parte da estratégia, fazem parte do próprio combo do deck, que é muito longo, são muitas cartas, mas se encaixar, encaixa, porque os jogos demoram. E o Jubilation é overrun, né? Não tinha por que Nossa. eu tirar ele do deck. E ele vem pela Encore. Dá para fazer simplesmente assim, tipo, Evoke no Jubilation, ele entrou, você saca ele, gera 2 manas com o Altar de Shinod, vai entrar uma cópia dele, já é mais 4, saca ele de novo, você tem 4 manas na pool. Com mais 3 manas, você. Com mais 3, não, perdão, com mais 5 manas, você vai fazer o encore dele. Então já são 2, 4, 6, 8, 10, 12. Opa, contei errado. 10, mais 10 atropelar no turno. Entendeu? Então não consegui tirar ele do deck. É forte demais. Proteção recursão. Eu não adicionei nada novo. Tudo faz parte da base do deck, com exceção do vigor. O vigor é um elemental que eu achei que vinha no deck, não veio, fiquei Que decepcionado, é um mas eu já erro. tinha, então eu falei assim, maravilha. Então, não sei, talvez eles pensaram na Engine, porque ele veio num deck de marcador recentemente, da Tartarugas Ninja, mas escolhas da Wizard, eu não vou Sim. discutir, né? Não tem como. Se eu pudesse, eu colocaria até Animar no pré-com. Não ligo para a opinião, desculpa, gente. Eu colocaria Animar no pré-com. Ele é chave de proteção em 2 situações, global de dano, então as globais vermelhas de dano não vão ser tão absurdas se ele estiver no campo, e se você tomar um 1000 e o cara não conseguir prosseguir com 1000, ele vai voltar pro topo, você tem uma carta para dar draw e tentar voltar a jogar. Se acabou o seu deck, já era, esquece. Só tem eles lá no seu deck, abraço, você só agradece e vai para a próxima. Mas é isso aí. Ele faz parte da ideia de proteger o deck. Reanimate, né? Já vem 3 bichos importantes que fazem. Perdão, 3 cartas importantes que fazem um Reanimate. O Horda de Noções é sensacional para interagir com o Maelstrom.
Por isso que eu mantive ele no deck. Por 5 manas você recasta o Maelstrom do seu Grave. Sim. Cascata de novo. Mudrota, mesma coisa. Ambos são pesados, são difíceis de corrigir cor, mas como é um Five Colors e você não precisa fazer eles imediatamente quando eles vierem, porque eles são parte do sua pool de reanimate, de proteção e recursão, por isso que eu quis chamar assim, eles não precisam entrar rápido. O restante, tudo parte do pré-con também. Muramasa, chave sensacional do deck. Halt Voyage. É muito telegrafado, porque é a única carta que tem Foretell do deck. Não faz mal. Faz ele, deixa ele lá. Turno 2, não tem o que fazer? Irmão, faz ele. Esquece ele lá. Alguém vai esquecer. Você vai fazer uma hora. Fique em paz. A maioria das pessoas esquece. Com certeza, tá de ladinho ali. E como não é pré-com, por mais que você converse sobre o assunto, você não vai listar todas as cartas do deck. Ao menos que você passe isso a pessoa vá conferir. Ela não vai nem se ligar, ela vai esquecer uma hora. Todo mundo esquece. Continuando aqui, Ramp, eu não vou falar muito, não vou entrar muito em detalhe, porque é padrão. Como é Five Colors, não me preocupei em colocar sinetes, talismãs para corrigir. O básico que já vem no deck corrige. Adicionei um Farseek para poder buscar tipo específico, se em algum momento eu tiver mais de uma lei com um tipo no deck. Não pouquinho colocar, depois eu vou mostrar. Lanterna Cromática, mantive no deck, porque corrige. Sim. 3 manas, não quero fazer ela no turno 3, mas eu também não quero fazer a Ashley no turno 3 sem nada na board e sem possibilidade de conseguir castar e continuar jogando. Ashley no campo sem nada ainda é uma ameaça, é alvo de remoção. Principalmente ETB de sacrifício, você fica muito aberto se você estiver só com ela. Os Dorks de custo 2, porque eles fazem parte do escalonamento do pod. Tem um pod no deck, já vou mostrar ele, filezinho, ele faz parte, ajuda muito na estratégia para a progressão do meu jogo. E eles fazem pod para animar. O pod para animar não é tão consistente como é para o restante do deck, porque minha curva 2 eu só tenho esses 2 bichos. O restante da minha curva é toda 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, é meio complicado. Mantive a giganta. Não consegui tirar, galera. Mano, ela é forte, velho. Não tem nem por que tirar. Então, na verdade, ela é o seguinte. Ela faz parte do looping de sacrifício. Ela mesma. É possível loopar com ela. Eu não estou dando detalhes, falando muito, porque eu vou mostrar depois, em suma, um pouquinho por cima rápido, alguns loopings práticos com a Ashley, mas ela faz parte do looping, então ela gera 5 manas específicas, não dá para usar para incolor, mas ela faz parte dos loopings. E é isso. Eu só quis manter ela por causa disso, entendeu? É o único motivo, galera, desculpa. Partindo para keyword de sacrifício. Eu já vou explicar o porquê que esse bicho está na área de sacrifício, mas é por causa da keyword. Eu não sabia onde colocar ele na hora que eu fiquei pensando, cara, o que ele faz no meu deck? Não adianta Lorde no meu deck. Não adianta Lorde para Não, elemental. nem precisa, né? Não precisa. A meta é volume, overrun. Se você for jogar totalmente pelo agro, esquece Lorde. É volume, overruns. Volume, overruns. Não dá tempo. Não dá tempo de você ficar fazendo Lorde passando, porque as pessoas vão dar spot e você vai tomar global. Sim. Então, assim, para a parte de sacrifício foi as aquisições assim, mais importantes para o deck, que não vem no pré-com em volume. Altar da Demência, sacrifica o jogador alvo mila o poder da criatura, então é parte da linha de combo também, dá para milar os oponentes ou similar para você alcançar suas cartas mais rápido. Altar do Shinod faz 2 manas incolores, então no Evoke você saca o bicho que evocou 2 incolores. Entre o Token faz ETB, você sacrifica ele, você tem 4 manas, você pode castar outra coisa de novo. O salto evolutivo é só para repor a mão. Como você vai acabar sacrificando, vai tomar global, tem mana verde, saca o que é mais importante para você, principalmente se for de exila só do campo, e repõe bicho na mão. Se vier um Dork, se vier qualquer coisa que não seja boa, não faz mal. Ainda é recurso para você castar e continuar jogando e sacrificando. River Tears Ascendência, né? Do meu finado Renzi, eu gostava muito e joga muito parecido com a Ashley.
Então, assim, ele tá ali no deck. Se entrar, ficar e fizer a utilidade, maravilha. Porque toda vez que sacrificar uma criatura, uma vez por turno, você pode reanimar uma criatura de CMC menor do seu cemitério para o campo de batalha virada. Isso é interessante. Por que não? Com a adição de saque e outlet, eu consigo fazer isso no turno dos oponentes, entendeu? E talvez recursar um bicho pequeno ou menorzinho que faça um ETB que me ajude. Principalmente um hate. Como a gente não joga muito instant speed, um hate instant speed, talvez tá aqui funcione. E o restante, as outras duas cartinhas, fazem parte do próprio pré-con. Ela eu coloquei porque eu não coloquei Sneak Attack no deck. Então eu deixei ela no deck porque ela faz um Sneak Attack para elemental, tá dentro da temática, faz parte do plano de jogo. Colocar bicho e deixar sacrificar por algum motivo que seja. Meu, mas esse Descend of Fury, cara, ele já. Por exemplo, você tem. Não tem como você evocou um bicho, criou a ficha, bateu, a ficha vai morrer, você sacrifica pra poder colocar outro elemental só pra repor. Maravilha, é. Eu, Ele é sensacional. Eu não tenho nem o que comentar dele, na verdade, né? Por isso que eu fiz essa passadinha rápida, você pensou? é. Mas a ideia é a mesma do salto evolutivo. Reposição de bicho que a Ashley sozinha não dá. E dar Uhum. o token, muitas vezes você não quer pagar as 5 manas depois para manter ele, ao menos seja muito importante. Eu mesmo não pago. Tudo é recurso de sacrifício no fim das contas. Sim. Suporte. Eu mantive duas cartas do Precon, que é o Queen of the Croup. Ele controla o seu topo na entrada dos elementais, baseado no poder. Então, assim, entrou o bicho no seu campo, você vai olhar o topo, devolver uma no topo, o restante no fundo em ordem aleatória. E aí você vai controlando já o seu topo, escolhendo o que você vai querer comprar, ou, mais importante que isso, cascatear com uma Maelstrom. Se você encaixa um Craft the Crop com uma Maelstrom, Uhum. já, aliás, com o topo já organizado pelo Cream, castar uma Maelstrom, GG. Mas das vezes é tipo, você vai. Meu, eu não tenho palavras, sei lá. É aleatório, mas com o Craft the Crop organizou já era. Sim. Ficou outro jogo. Você tendo. E E o Pedrinho, qualquer coisa que faz você você conseguir definir seu topo, cara, você vai estar muito na frente. maravilha. E assim, queria ressaltar que isso é parte do pré-contar, tanto o Helm Waker quanto o Cream of the Crop, eu mantive no deck só para poder prever as próximas jogadas. O Helm Waker não chama atenção, passa baixo no radar e ele é muito forte para você. Sim, Ai, mas por que ele é forte, Pedro? Por que você considera forte? Eu, Pedro, encaro como um corpo, prever a próxima jogada e fonte de sacrifício, né? Eu quero coisas para sacrificar. Bateram, bloqueei com ele, saquei para um altar da demência. Olha só, já milei alguém ou me milei, já tive vantagem. Então é tudo recurso do deck. Kindred Summons eu coloquei na parte de suporte, porque assim, se você tem 10 elementais no campo, que são tudo token, não precisa nem ser as permanentes de fato. Tá cheio de token, castou um Kindred Summons, você vai encher seu campo. Provavelmente você vai entrar em condição de vitória. Se vem uma Maelstrom, meu, é sempre falar do Maelstrom, não voltar no Maelstrom, né, Otávio? não dá. Cara, e outra coisa, o Queen Summon, você. Ainda mais que esse deck faz um monte de Changeling, velho. Fichinha de Changeling. Cara, Maravilha. você. Muito. Mano, você faz um regaço. É muito forte. É por isso que eu mantive o Bellowing e o encantamento que gera Changeling. Uhum. Meu, de toda forma, eles são fonte de token e fonte de changeling. Ter changeling 1/1 para mim é a mesma coisa que tem um elemental 10/10. Se não tiver trampo ou a criatura do oponente ou não tiver nenhuma outra evasão que vá me prejudicar, são corpos. Eu vou usar para bloquear. Uhum. As adições do meu deck que vão fazer o suporte para o plano de jogo assim, são realmente mais forte e mais importante. Rush de Rebirth, Renascimento Apressado em português, baratinho, um tutor besta. Você vai dar alvo numa criatura. Se essa criatura morrer naquele turno, e você provavelmente vai dar alvo numa criatura que esteja para morrer, que é o meu plano, você busca uma criatura de CMC menor e põe no campo. Qualquer criatura do oponente com CMC a partir de 4 morrendo para você já é um alvo. Você busca animar e começa a jogar escrotamente forte. Mas assim, é situacional. Ele tem que vir na mão, um oponente tem que fazer um bicho de CMC apto a receber o alvo e trazer animar. E mesmo assim não é garantido que ela vai ficar no campo. Se você faz isso fora do seu turno, não sabe o que vem depois, não sabe o que vem dos oponentes, mas é um tutor para animar, Sim. principalmente para animar.
E o bicho não pode, né? Eu falei assim, tá ali, tá parado, Não, não é bem não. estruturado para fazer pod, ok, galera? Ele não é bem preparado as escadinhas do pod, mas em qualquer situação que eu consiga tirar valor, porque ele de sacrifique, que já é Uhum. aquele word que meu deck quer, eu procuro um bicho de CMC mais um, coloco no campo de batalha. Escroto. Escroto. Eu prefiro nem comentar. Pois é. E não porque eu já não tinha falado muito, né? Mas ainda um pouquinho para falar. Não vou falar de todas as lands, todos os tipos de land que você pode pôr, mas eu optei por Penland. Porque as Penlands só vão me corrigir cor no começo do jogo. Depois disso, eu não quero mais cor. Eu não me importo com a cor que eu vou gerar. Tendo começado jogando e perdão, corrigindo. Startando o jogo com verde e vermelho, qualquer outra cor que eu gerar vai me gerar lucro. Ah, mas isso pode travar cast de outras coisas da sua mão. Tudo bem, não faz mal. Jogo para trás. Não dá para castar o bicho no hardcast, porque você não tem as cores. Não faz mal. Joga para trás. Faz qualquer coisa que passe baixo no radar e segue jogando. Você não vai Então, querer fazer os foi monstrão no hardcast pra todo mundo ficar te colocando um alvo na sua cabeça. ao menos que você tenha perdido a Ashley muitas vezes, não consiga mais jogar com a Ashley. Por isso que eu deixei aqueles elementais que ajudam quando não tem a Ashley a continuar jogando. Entendeu? Então, a mudança, assim, a maior mudança assim, mais drástica que eu coloquei, e eu coloquei porque também não sei, estava parado, eu quero testar, é a Cascade Catarates, que ela é indestrutível, gera uma incolor, ou paga sempre e vira ela. Isso é, são 6 manas para você corrigir 5 cores e não restringe ao que você vai usar. Então você faz as combinações de mana, usa essa combinação de mana e a melhor parte, tem um altar de Ashnod no deck. Não consigo pagar com mana a mana dessa land, eu saco a quantidade de bicho necessária, pago e despejo ali. Então eu tenho mana colorida para continuar jogando, Sim. sacou? Eu prometi falar no final, não sei se eu já comi todo o meu tempo, se o Otávio Não, está ali cronometrando e falando, não, o Pedrinho falou demais, só vai, só mas eu vai. prometi deixar para o final, falar exatamente como os combos funcionam. Eu não desenhei, eu não tirei de lugar nenhum, eu falei assim, meu, vou na EDHREC, vou mostrar de lá, porque é mais prático, e estamos aqui. EDHREC, qualquer dúvida você consegue consultar o passo a passo lá, não vou explicar passo a passo, mas eu vou mostrar o porquê que, além de valor, eu comentei tanto que as cartas geram valor, elas são parte do combo. Com essas 3 cartas aqui, ó. Prontinho. Você tá setado em infinito. Você tem acesso a todo o seu cemitério. Então, depois de tudo que você já jogou, já gastou, seu cemitério virou sua mão. Você tem acesso a todo o seu cemitério. Eu vou ficar falando isso, acesso a todo o seu cemitério. Então, seu cemitério vira sua mão vira tudo. É uma bagunça. Você tem setup para vitória. E o Shimmer Creep, ele faz parte desse looping. Porque quando eu não consigo ganhar batendo, não consigo ganhar sacrificando meus bichos e pingando dano com o Minaf, o Shimmer Creep, quando entra no campo de batalha, ele checa o Vivid. Vivid, cada oponente perde vida igual à quantidade de cores que eu tenho no meu campo dentro de minhas permanentes. Que ele pingue 2, 3 de dano. Se bem que Não, ele é nessa 4. combinação você já consegue pingar 4. Então você tem ETB infinito. Travar um ETB não faz mal. Vamos tentar ganhar com sacrifício do próprio Minaf. Ai, travar um sacrifício, não consigo sacrificar, travar um cemitério. Overrun. Joga com tudo que você tem, para de dar evoke e joga com o deck como se fosse um deck de hard cash normal, de bichão. É isso que eu tenho para dar de dica. Esse foi o upgrade que eu dei na minha querida Ashley. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então é isso, gente. Voltando aqui pra. Voltando aqui pra nós aqui. O. Meu, Ashley, meu, só fala uma coisa, Pedrinho. Só Ashley é escroto. Desculpa. Desculpa, seguidores. Se vocês enfrentarem ela e falarem assim, não quero enfrentar a Animar, eu tiro a Animar do deck. Mas lembra que o resto do deck ainda funciona sem ela, tá? É a mesma coisa, o próprio Precon funciona sem ela. Não, meu, é um puta deck legal, cara. Parabéns, eu achei um puta deck bacana. Obrigado.
E, meu, pra quem tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, quer perguntar mais alguma coisa, deixa nos comentários. Não esquecendo de curtir, compartilhar, comentar. Pra quem não é inscrito, se inscrever também no canal, que isso é muito importante pra gente. Ó, Eu queria fazer um pedido, na verdade, final, antes de encerrar, me perdoa te cortar, que eu claro. esqueci desse detalhe. Se você chegou até aqui, comenta lá. Eu te desculpo, Pedrinho. Fechou? Muito obrigado, era isso só. Desculpa, Otávio, dali. Então é isso, gente. Só não esquecendo dos nossos parceiros, TCG Inbox e dos Reis. Quando for comprar lá, usar os nossos cupons. E é isso aí, galera. Até a próxima e tchau, tchau.